Bom, agora a gente vai falar de uma outra colônia, só que agora uma colônia francesa. A gente falou aqui de uma colônia inglesa, do modelo pacífico. Agora a gente vai falar de um exemplo de descolonização violenta, tá? Uma colônia francesa chamada Indochina. O próprio nome, Indochina, é aquele território que ficava entre a Índia e a China, daí a ideia de Indochina, que era uma região composta por 3 regiões que você conhece hoje: Laos, Camboja e Vietnã. Acho que você já entendeu por que é importante falar da independência da Indochina, né? Quando eu falei de Vietnã aí, tá aqui desenhadinho, esse aqui é o mapa do Vietnã atualmente, tudo bem? Sem essa divisãozinha que eu fiz aqui, tá ok? Laos, Camboja e Vietnã compunham a chamada Indochina e era uma colônia francesa desde o século XIX. O que acontece, na verdade? Na Segunda Guerra Mundial, nós temos a invasão japonesa, né? Os japoneses invadiram a China, invadiram a Coreia, invadiram a Manchúria, invadiram a Indochina. Tudo bem? Então o governo francês ocupado, né, pelos nazistas, o Pétain, né, como presidente da República de Vichy, acaba, claro, pressionado pelos nazistas, reconhecendo e aceitando a invasão japonesa na região da Indochina. Então, vários movimentos de resistência aparecem, mas o mais importante, aquele que vai ser definidor, tá, para o desfecho do evento aí que a gente vai falar, é a resistência do Viet Minh, feita por esse sujeito aqui, ó, Ho Chi Minh, um grande líder marxista, ou seja, né, socialista, na região da Indochina. Esse homem organiza os exércitos e é ele o principal nome da resistência dos indochineses lá no Vietnã sobre os japoneses. Então a luta sobre os japoneses vai se alongar até o ano de 1945, quando as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki levam à rendição do Japão e à retirada dos seus exércitos. Perfeito. O que acontece ali? A França vai reconhecer, de certa forma, a independência da região. Mas, na verdade, o que a França tenta é ganhar tempo, organizar seus exércitos, invadir novamente a Indochina e reconquistar, recolonizar esse território. E quando a França tenta fazer isso, estoura uma grande guerra. Uma guerra que vai de 1946 até 54, é a chamada Guerra da Indochina. Então, o que é a famosa Guerra da Indochina? É a guerra entre a França, que tenta reestabelecer, né, a Indochina como sua colônia, e principalmente a resistência de Ho Chi Minh para garantir a independência da região. Depois de muitas guerras, a França vai ser derrotada, humilhada na famosa Batalha de Dien Bien Phu, em 1954, e ela é obrigada a reconhecer a independência desses territórios. Então, Laos, Vietnã e Camboja se tornam independentes em 1954. O que acontece? Olha agora, por grande influência dos Estados Unidos, da União Soviética, em 1955 fica definida a divisão de alguns territórios, dentre eles o Vietnã. Vamos lá, ó. Então, a independência e divisão. Nós vamos ter um Vietnã dividido entre o Vietnã do Norte, ok, que é o governo de Ho Chi Minh, o governo socialista, perfeito, com a capital em Hanoi, e o Vietnã do Sul, governado por Ngo Dinh, com capital em Saigon. Então, o Vietnã capitalista, ok? O acordo era que, no ano seguinte, seriam feitas eleições pela unificação do Vietnã. Qual é o grande problema? Ora, quem é o grande herói do Vietnã? Quem foi o grande nome da luta contra os japoneses e da luta contra os franceses para a independência da Indochina? Muito bem, Ho Chi Minh, o líder marxista vietnamita. Então o que acontece? O governo do Vietnã do Sul não faz as eleições e estabelece uma ditadura capitalista impedindo a unificação do território sob o viés socialista. Estamos falando de Guerra Fria e, obviamente, os norte-americanos estão apoiando deliberadamente o governo do Vietnã do Sul. Bom, vamos lá. Então o que acontece aqui? O Vietnã do Sul, nós temos, claro, os socialistas do Sul, que começam a ser perseguidos pela ditadura capitalista. Ho Chi Minh do Norte começa a prestar auxílio a esses chamados Vietcongs, os grupos de esquerda do sul do Vietnã, e começa então uma grande guerra civil. Olha lá, então nós temos uma guerra civil, que é uma guerra entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. É uma guerra entre o Norte comunista e o Sul capitalista. Por que eu estou frisando que é uma guerra civil? Porque uma guerra civil é uma guerra entre membros, né, grupos políticos ou grupos étnicos de um mesmo país, de uma mesma região.
Era uma guerra civil, porém, os norte-americanos acabam se envolvendo diretamente no conflito. Desde 1962, já haviam vários conselheiros militares americanos na região. Porém, a partir de 64, são contingentes militares enviados, mais de 500 mil norte-americanos são enviados para o Vietnã, lutar uma guerra que eles não estavam acostumados. A Guerra do Vietnã vai virar um dos maiores casos, né, de derrota norte-americana na sua história militar. Os norte-americanos não vão enfrentar aquela guerra, embora com uma superioridade tecnológica gritante, eles não enfrentam aquela guerra tradicional, convencional, né, com aquelas coisas planas, podendo colocar os seus aviões, os seus móveis de uma forma geral, seus blindados. Não, não é isso que acontece. Você vai ter uma guerra de guerrilha. Os Vietcongs vão se esconder no meio da mata, vão fazer buracos pelo chão para poderem o quê? Percorrer os territórios e saírem nas chamadas casamatas. O norte-americano fica perdido, ele não sabe lutar esse tipo de guerra. Os bombardeios americanos são mal sucedidos e a guerra vai se prolongando. A guerra vai se prolongando, os norte-americanos vão se desgastando nesse conflito. A opinião pública norte-americana é cada vez mais favorável à retirada das tropas americanas. E um detalhe importante para a gente, a Guerra do Vietnã é a primeira guerra que é transmitida em tempo real para o mundo de uma forma geral. Então o mundo e os americanos estão acompanhando de perto os acontecimentos aqui no Vietnã. E as estratégias de guerra do exército norte-americano vão chocando não só a população local, mas os próprios americanos. Então movimentos de contracultura nos Estados Unidos, movimentos de questionamento à guerra do Vietnã vão crescendo. Como, por exemplo, o movimento hippie, né? Make Love No War, questionando diretamente a guerra do Vietnã. Muhammad Ali, né, se nega a ir para a guerra, perde o seu cinturão, né, porque ele diz que não tem motivo dele ir lutar contra o povo vietnamita, aquilo não é uma guerra dele. Então, na verdade, dentro dos Estados Unidos há um claro movimento de repúdio à guerra do Vietnã. Jovens estão voltando mutilados da guerra do Vietnã em troco de quê? Né, a troco de quê? Então, na verdade, é uma guerra extremamente desgastante, principalmente do ponto de vista ideológico, na verdade, e humano, tá, para os norte-americanos. Nós temos uma filmografia vasta sobre a Guerra do Vietnã e eu indico para vocês o filme Platoon, tá? Que é um clássico, tudo bem? Que ajuda aí a retratar esse processo, do Oliver Stone. Tá? Temos também o Apocalypse Now, do Francis Ford Coppola, um bom filme também. Agora, um documentário maravilhoso seria Corações e Mente, tá? Que ajuda a ilustrar uma das mais importantes guerras da história dos Estados Unidos. Tá? Então, no início da década de 70, nós temos um caso famoso, que é um bombardeio americano, né, de napalm, né, que é uma espécie de uma gasolina gelatinosa, né, que vai queimando e quando pega na pele vai gerando queimaduras horríveis na pessoa. Os americanos então vão fazer um bombardeio onde eles acreditavam ser uma aldeia onde os Vietcongs, os guerrilheiros vietnamitas, estariam escondidos. E os repórteres estavam ali na hora para fotografar, para registrar aquele momento. Quando o bombardeio é feito, quem sai correndo da floresta, né, queimados, né, feridos, não são os guerrilheiros, mas são crianças vietnamitas. Tá? Então tem uma das fotos mais famosas, que é uma menininha completamente nua, com o corpo queimado, correndo de braços abertos em direção aos cinegrafistas. Essa cena vai chocar o mundo e, inegavelmente, ela tem um impacto muito grande nas decisões políticas internas norte-americanas, que levam, então, a um acordo pela gradativa retirada de suas tropas. Com a retirada das tropas norte-americanas, o exército Vietnã do Norte, né, Ho Chi Minh, conseguem avançar e dominar Saigon, né, que era a capital do Vietnã do Sul, e em 1975, então, nós temos o fim da guerra e a unificação do Vietnã como um país socialista. Então, para os efeitos da Guerra Fria, né, os norte-americanos perderam a Guerra do Vietnã e aqui é uma vitória para o bloco socialista.